Oi pessoal, mais um Guilherme Ferreira Entrevista no ar e hoje eu vou conversar com Raquel Souza. Raquel Souza é coordenadora do Grupo Mulheres do Brasil Juiz de Fora. O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013 por 40 mulheres de diferentes segmentos com o objetivo de engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. O Grupo Mulheres do Brasil é presidido nacionalmente pela empresária Luísa Trajano. O grupo tem mais de 37 mil mulheres espalhadas pelo Brasil e no exterior. Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Graças por estar aqui. E vamos começar falando do Grupo Mulheres do Brasil, Ok. que tem sede aqui em Juiz de Fora, tem no país, tem no exterior, em países como Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, França, Suécia e por aí vai. E eu queria que você explicasse pra gente como é a atuação do grupo aqui em Juiz de Fora. Ok. O grupo já está atuando, em janeiro desse ano. Fez um ano que a gente está em Juiz de Fora, né? Atuamos através de comitês, né? Onde temos as causas, né? E dentro do objetivo do Grupo Mulheres do Brasil. O que é? É a mobilização da sociedade civil, né? Onde a gente trabalha ações sociais tendo a mulher como protagonista. Então, quando eu trouxe o Grupo Mulheres do Brasil aqui para Juiz de Fora, foi através da Luísa Helena Trajano, né? Que é a coordenadora nacional, que é a nossa líder nacional. Tive um encontro com ela em São Paulo, no congresso, tipo assim, um encontro parece que somos amigas, né? Íntimas, e não. O encontro foi assim, foi depois de uma palestra dela, eu fui até ela, porque eu gostei muito da palestra, eu gosto muito da empreendedora, da Luísa Empreendedora, né? Então eu fui parabenizá-la pela palestra e ela comentou sobre o Grupo Mulheres do Brasil. E eu já tinha uma vontade, um desejo, um sonho de fazer alguma ação social, principalmente trabalhando em empreendedorismo feminino para mulheres de baixa renda, né? E quando eu conheci o Grupo Mulheres do Brasil pela fala da Luísa e fui fazer a pesquisa na internet, Google, enfim, né? Eu falei, gente, é isso aí. É isso porque a gente está falando de mobilização da sociedade civil, a gente está falando de protagonismo feminino, a gente está falando de ser suprapartidário. Então, ou seja, somos um grupo político, somos um grupo feminista, mas a gente acolhe todas as vertentes de feminismo, todas as vertentes de partidos, entendeu? Não fala-se sobre partidos, a gente faz a política que todo cidadão tem que fazer, que é se mobilizar, né? E a luta naquela questão que não está sendo confortável para ele, né? Não, desculpa, é que você falou em luta, e por falar em luta, eu sei que vocês, em dezembro do ano passado, vocês fizeram uma caminhada pelo fim da violência contra a mulher. Isso. Eu peguei alguns dados, o Ministério da Saúde registra que no Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida por ao menos um homem e sobrevive. Aí nós temos a violência física, a psicológica, a sexual, a tortura. Na maioria das vezes, o agressor é o ex ou o atual companheiro. Ok. Esses foram alguns dados que eu peguei numa pesquisa que a Folha de São Paulo divulgou em setembro do ano passado. E o fato assim, de a mulher fazer valer seus direitos cada vez mais e os homens, aí eu não vou generalizar, não aceitarem essa liberdade, essa conquista libertadora, se assim eu posso colocar, que a mulher conseguiu nos últimos tempos. Você acha que isso contribui para a violência contra a mulher? Contribui. Contribui, mas não é o principal fator. Eu acredito que contribua sim. A violência contra a mulher, essa temática, ela é transversal nos nossos comitês. Por quê? Aqui em Juiz de Fora, a gente atua. Nós temos os comitês de educação, saúde, esporte, empreendedorismo feminino, combate à violência contra a mulher e agora a gente vai ter um de igualdade racial, tá? Quando a gente fala em violência contra a mulher, ela passa por todos esses, por esses quesitos, né? A gente tem, desde a violência, no caso, dela aceitar essa violência por não ter uma condição financeira de se manter e manter os filhos,
Então foi onde que me chamou a primeira vez a atenção para trabalhar o empreendedorismo feminino em baixa renda. Não que na alta renda e na média não tenha, nas outras rendas não tenha, porque tem, e é mais velado ainda. E se você for trabalhar com o indicador, essas mulheres normalmente elas sofrem caladas e tal, que não sei o quê, e aumentar muito mais, acredito eu. Mas você acha que é o medo de ficar desamparada financeiramente que cala essas mulheres, Raquel? Com certeza, eu acho que meu ponto de vista é um dos principais. Podem ter outros estudos, outras opiniões. Na minha opinião, é um dos principais, né? Então, de você sofrer aquela violência ali, vou juntar minhas coisas, juntar meus filhos e vou sair de casa. E aí, vamos morar na rua? Né? Então, muitas vezes o que acontece é isso. Então, a forma de você trabalhar o empreendedorismo para essas mulheres, você está dando condição para ela de, num momento desse, ela se garantir e tomar uma decisão correta. Nós vamos falar de empreendedorismo já daqui a pouco. Então, da violência. Então, eu acredito que seja um fator desse. Tem um fator que eu acho que é o mais complexo, né? Que é o psíquico, o emocional, que aí são aí, assim, é bem complexo, né? Tratar essas origens, enfim, né? E tem essa questão do machismo realmente, né? Da posse, né? Então, ela é minha, então a mulher é um objeto eu de mantenho posse. a casa, eu pago as contas. Justamente. Então, ela é um objeto ali da casa e é tratado como, né? E a mulher ainda tem vergonha, Raquel, de fazer a denúncia da violência pelo que você vê, ouve, que tem um grupo Mulheres no Brasil? Tem dois pontos, desculpa te interromper. Eu acredito que ela tenha, sim, essa restrição de fazer, essa vergonha de fazer, porque muitas das mulheres elas se sentem culpadas por estar sendo alvo dessa violência em alguns momentos. A fragilidade é tão grande, né, que ela se sente culpada daquilo ali. Tem uma questão que as delegacias comuns, vamos dizer assim, não estão preparadas para receber esse tipo de violência. Foi daí que tem a Delegacia das Mulheres, então, assim, foi com a Maria da Penha, né? Criou-se uma estrutura para se receber essas mulheres. Você falou na Maria da Penha. Isso. É uma lei que existe desde 7 de agosto de 2006. Na prática, você acha que a lei funciona? Ou ainda caminha, apesar de vai fazer 14 anos em agosto, ela caminha ainda lentamente? Se ela fosse aplicada, ela funcionaria mais. Vamos no caso ali do acolhimento da mulher que quando sofre violência, das delegacias, né? Então, aqui de fora a gente tem a Casa da Mulher, que faz um trabalho, mas estamos falando de... Uma maneira ampla. Ampla, obrigada. Então, o que isso acontece? Nem em todas as cidades, nem em todas as localidades, você tem uma delegacia especializada. E quando você não tem o efetivo necessário para fazer o atendimento. Tá? Então, quase uma crise sistêmica ali. Então, a mulher, ela já chega fragilizada, já chega violentada em todos os âmbitos dela, né, e ali e tal, e ela chega ali na delegacia, na maioria das vezes ela não tem um atendimento adequado. E quando, Guilherme, a gente fala na mulher negra, a violência ainda é maior. Tem dados que os índices de homicídio, eles caíram entre as mulheres brancas e aumentaram entre as mulheres negras. Então, até essa recepção das mulheres negras nesse contexto é diferente. Então, assim, a Maria da Penha é uma lei que veio, que mudou, que foi necessária? Sim. Temos que ampliá-la? Sim. Mas, principalmente, a gente tem que adotar, realmente. Adotar no sentido, assim, de uma força mais por parte de políticas públicas mesmo, né? Sejam municipais, estaduais, federais, né? De fazer ela valer, né? Da mulher se realmente tem um centro ali onde que você tem um efetivo. Até pouco tempo, não sei se agora, tá? Mas até pouco tempo não tinha oficiais da PM dentro da Casa da Mulher, que é um centro muito lindo aqui em Juiz de Fora, onde você tem psicólogo, serviço social, advogado, né? Você não tinha um PM ali para acompanhar. Tinham tirado os PMs daqui, não sei se já voltou, espero que tenha voltado. Então, assim, quando começa a envolver muita questão política, acaba que prejudica esse trabalho, né? Então, eu acho que é uma tendência, assim, do nosso país, infelizmente. Mas temos o Grupo Mulheres do Brasil, tem outros grupos que estão aí, que a gente trabalha essa temática da violência contra a mulher, né?
A gente trabalha não só conscientizando as mulheres do que, porque muitas das vezes a mulher não sabe que está sofrendo a violência, então fazendo essa conscientização dela, né? E procurando dar esse amparo também para algumas mulheres que nos procuram também dentro das nossas ali, dentro dos nossos projetos, dentro das nossas limitações também, né, Guilherme? Aí nós vamos agora falar do mercado de trabalho. A diferença salarial entre homens e mulheres atinge todas as classes sociais. Segundo Rafael Georges, ele é coordenador da campanha da Oxfam Brasil, falando acerca dessa diferença salarial, ele fez um recorte do estudo e ele apontou que a principal causa para os resultados desiguais no meio do trabalho vem da estrutura cultural e do preconceito. Ele disse que a mulher ainda é aquela figura que tem a obrigação de ficar em casa para cuidar dos filhos e tarefas domésticas. Estamos em 2020, estamos em março, mês que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Aí, mas a gente sabe que as coisas melhoraram com o passar dos anos. Correto. Como que você vê essa desigualdade salarial ainda existente entre homens e mulheres? Tem que ser combatida, né? Em São Paulo tem um comitê que chama 60+. Foi feito um estudo a respeito de mulheres nos boards da empresa, nos conselhos de administração da empresa. E para você hoje, no Brasil, chegar a um conselho de administração da empresa, você demora 130 anos. Nossa! O número impressionante, Raquel. Então, o que foi feito? Tem esse comitê de 60+, que faz um estudo a respeito disso, né? Leva propostas para os deputados e tudo, já numa outra vertente, para que a gente comece a ter as leis de cota dentro desses boards da empresa, né? Então você começa a ter uma cota até para igualar isso, depois volta, né? E no meio esportivo também tem essa desigualdade. Eu me lembro que a seleção feminina de vôlei e a seleção masculina disputam o mesmo torneio com nomenclatura diferente. A premiação no masculino até 2017 era de $1 milhão era de $1 milhão para o campeão. O feminino ganhava $200 mil. As campeãs, elas se uniram, as atletas se uniram e desde 2018 elas conseguiram equiparar a premiação como no masculino. E aí, quando a gente fala do futebol feminino? O depoimento da Marta ano passado Marta na Copa do Mundo, em que ela falou dessa diferença de premiação e é gritante. E ela usa, né? Ela faz assim que é o igual, né? Tem um movimento igual, né? De estar recebendo mesmo e estar fazendo esse manifesto, vamos dizer assim, dessa igualdade no salário também, né? E porque na performance é tão bom, tá tendo uma visibilidade maior, né? Não é moda, acho eu já ouvi alguns homens falando, isso é moda, coisa, né, de uma determinada rede de televisão, não sei o que, tarará. Não é. O futebol é uma outra, o esporte, olha quando eu falo que é transversal esse tema da violência. Mulheres que praticam esporte sofrem menos violência. Tem dados a respeito disso, tem estudos a respeito disso. Praticam corrida, que tenham, né? Porque você começa a trabalhar aquela questão da autoestima, né? Tudo ele vai, né? O esporte ele trabalha muito isso, dá muita resiliência, né? Então, tem dados com isso também. Então a gente procura fazer um trabalho assim, voltado, né, no esporte, assim, da valorização do esporte e da participação da mulher no esporte, né? O Grupo Mulheres do Brasil incentiva? Sim, dentro do comitê do esporte. E em janeiro, o comitê do esporte ele promoveu uma pelada feminina, né, para auxiliar o comitê de educação na arrecadação de material escolar. Uma campanha solidária. Justamente. Então, vamos fazer uma pelada e nessa pelada, a inscrição da pelada era doação de material escolar. Então, a gente trabalha muito junto um comitê com o outro, né, para determinada instituição que o comitê de educação auxilia. Agora, Raquel, nós vamos falar do feminismo. Como o Grupo de Mulheres do Brasil, ele pode contribuir para oferecer uma igualdade de condições entre os dois gêneros. E emendando na pergunta, você se considera uma mulher feminista? Considero, respondendo, já veio. E eu assim, acho que o principal trabalho, né, do Grupo Mulheres do Brasil é definir
o que é o feminismo, do nosso ponto de vista, que é a igualdade, não é a superioridade. Está entre os princípios do Grupo Mulheres do Brasil. A questão, não somos superiores aos homens, o que a gente quer ser é tratada de forma igual aos homens, né? Então as pessoas confundem muito o feminismo com o feminismo, né? Que é igual ao machismo. Que no machismo, o que eles querem? Ser superior às mulheres. E o feminismo ser superior aos homens. Não, a gente quer ser superior a ninguém, a gente só quer igualdade. Para você ter igualdade, você tem que ter educação, correto? Certo. Você tem que ter acesso à saúde, você tem que ter acesso a um esporte. Então, são todos esses comitês que a gente faz um trabalho desse para ela ter consciência, né, dessa necessidade de trabalhar a igualdade para ela começar a ganhar o espaço dela no mercado de trabalho. Não só, aí, tá vendo como é que tudo vai interligando, Guilherme? Não só mercado de trabalho, mas dentro da própria família. Então, eu falo que você discutir a respeito de feminismo, de violência contra a mulher, de desigualdade no salário, isso tem que ser temas para discutir numa mesa de domingo com a família, entendeu? Não é tabu, não é nossa, minha filha fala que é feminista, entendeu? Isso não tem que ser tabu, isso não tem que ser considerado um radicalismo, não é uma coisa nesse sentido. É chegar e falar assim, sou feminista, o pai, a mãe, o marido, o colega, ou quem que faz um comentário, porque geralmente você faz um comentário meio sarcástico, né, Guilherme? Mas o que você entende de feminismo, meu amigo? Me conta aí. Vamos bater um papo? E de repente você tem uma ideia que você vai me acrescentar, eu também tiver que te acrescentar. Uma conversa sadia, uma conversa esclarecedora. Eu acho que é o que falta. Isso. Esse tipo de esclarecimento. Isso. Por isso que eu fiz o convite para que você viesse ao meu canal, para que você esclarecesse esses pontos que mesmo no século XXI ainda estão obscuros para muita gente. Sim. Porque de repente as mulheres, algumas, né? Feminista, né? Acho que leva para um lado de radicalismo da pessoa, enfim. E o feminismo não é radicalismo. Não é. O lado que você prega é um lado da igualdade total entre homem e mulher, seja no salário, na profissão. Por que você tem o mesmo cargo que um homem, por exemplo, ele ganha X e você vai ganhar menos X, sendo que a função é a mesma? Não, eu sou a favor. Eu fui criado no meio de 4 mulheres, né? Minha mãe, minhas 3 irmãs e minha sobrinha. Eu sou um defensor das mulheres mesmo, defendo as mulheres contra a violência doméstica, contra a violência psicológica, que é uma violência extremamente tão nociva quanto a violência doméstica. Essa questão do emprego que eu acho interessante, e eu estava até tendo uma colaboradora que até vai voltar de licença maternidade, né, e a gente conversar, enfim, por que você tem que abrir mão, né, isso como mais uma reflexão, obviamente, né, por que as mulheres têm que abrir mão do emprego após uma maternidade, uma gestação, e não os homens abrem mão do emprego para cuidar da criança em casa? E é uma cultura que foi imposta de anos, né? Por quê? E mudar isso leva tempo. Aonde que está escrito que a mulher que tem que abrir mão de toda uma carreira, entendeu? Em prol de uma assistência maior, sim, que você tem que dar para o seu filho, né? Eu tenho 2, então eu sei como é que é. Mas você não abre mão dos seus ideais. Não. E eu sou empreendedora. Então assim, eu voltei a trabalhar, eu tinha 1 mês, e a outra eu voltei com 2 meses. E nós vamos falar de empreendedorismo. Vamos voltar, mas nesse sentido, esse tipo de reflexão. Então, por que o seu marido que não deixa o emprego dele para cuidar do seu filho nesses 6 primeiros meses, nesse primeiro ano, né? Que é tão importante, que é tão propagado, e você continua, não é não? Então, assim, aí ela riu como se fosse um absurdo. E realmente, a gente pensando hoje, parece um absurdo, mas... Fica a questão para reflexão, não é? Para os homens que assistiram a entrevista, fica essa reflexão. A questão do combate à violência à mulher, a gente estava conversando aí agora, dentro do que a gente estava falando, agora eu me perdi, depois eu vou cortar, né? O que a gente estava falando aqui agora? De violência doméstica, a psicológica. Isso, não, mas dentro desse assunto aqui agora. Da diferença salarial. Eu te perguntei como que o Grupo Mulheres do Brasil ele pode ajudar, como ele pode contribuir para que haja uma igualdade de condições entre os 2 gêneros. Entendi. Não, me perdi, eu ia falar um negócio de violência da mulher, mas depois a gente... A gente volta e nós vamos falar do empreendedorismo. Aqui no Brasil, eu sei que você é empreendedora. No Brasil são 24 milhões de mulheres empreendedoras. Eu vi uma pesquisa
em que mostra que o público feminino é mais expressivo quando o assunto é a abertura de novos empreendimentos. E o estudo da Global Entrepreneurship Monitor aponta que as mulheres empreendem movidas pela necessidade de ter outra renda ou adquirir a independência financeira. Correto. Quais foram os desafios que você encontrou quando você decidiu ser empreendedora? Assim, lá no início, porque já tem um tempinho, então tem que pensar, né? Que agora a gente já tá na veia. mas é sempre um desafio empreender. Primeiro aquela ideia que a gente tem que ter um equilíbrio. Eu como mulher, então. Primeiro, Guilherme, aquela ideia de que a gente tem que ter um equilíbrio. Né? Então, assim, você tem que ter um equilíbrio na família, entendeu? Equilibrar a família, equilibrar trabalho, equilibrar... Não existe isso. Não existe isso. Eu acho que a mulher, quando ela se cobra, que ela tem que ser equilibrada, entendeu? Equilibrar o social, o trabalho, filho, marido, o papel dela de filha também, né? E todos esses papéis que ela assume, o trabalho dentro de casa... né? Todos os trabalhos que ela assume que ela tem que ter um equilíbrio com aquilo ali, ela se escraviza. Ela tenta se enquadrar num padrão que ela não vai conseguir. Então eu tentei me enquadrar nesse padrão, entendeu? De imaginar que eu tinha que ter uma vida equilibrada, né? Onde todos esses componentes da minha vida tinham que estar ali bem para eu fazer, para eu estar no meu trabalho e tudo. E que se eu desse mais atenção para o meu trabalho do que de repente os meus filhos dentro de casa, eu era a pior mulher do mundo, a pior mãe do mundo, aquela coisa toda. Então, no início, eu tive esse questionamento comigo. E com o tempo eu fui vendo assim... Isso que eu ia te perguntar, uns anos foram passando... Maturidade, uns anos de análise também, de conversa. Que faz parte, é necessário. Poxa, às vezes, né? Então, eu vi que esse equilíbrio, isso é desumano, entendeu? E me dá muita pena quando a mulher fala assim, né? Que ela busca esse equilíbrio. E então ela fala assim, amiga, nada é equilibrado, entendeu? Você não sofra com isso. Se de repente a sua empresa estiver precisando mais de você... Procure você ter um apoio dentro da sua casa, né? Um companheiro ou uma pessoa para te ajudar na sua casa, para te auxiliar nesses momentos e vá viver o seu momento da empresa que ela precisa de você. E vice-versa. Mas aí me diz, como que é ser empreendedora, assim, sendo mulher, como que é empreender? Como que é esse mercado para a mulher, quando ela decide, eu vou empreender? A gente tem um exemplo da Luísa Trajano, que é presidente do Magazine Luiza, que é uma empreendedora de sucesso no país. Sim. E como que você vê a mulher empreendedora no século XXI? No século XXI, hoje em dia, você conhece alguém, olha, Raquel, eu vou empreender. Eu acho um barato, mas eu falo que é um desafio, como também para os homens são. Empreender no Brasil, eu acho que você tem que ser doido, sabe? É loucura empreender nesse país. Mas quem quer, a gente tem um negócio dentro da gente, assim, sabe? Que dá uma comichão, na hora que você vê, você tá empreendendo, você tá abrindo, você tá querendo crescer, você tá querendo fazer as coisas. Não, assim, eu sei que é difícil pros dois lados, mas eu digo assim, pra mulher. Porque, querendo ou não, a mulher ainda é vista com uma desconfiança quando ela vai empreender, quando ela vai abrir um negócio. Aí, o que você falaria? Que você é empreendedora, já está no mercado há algum tempo, o que você falaria pra mulher que quer empreender? Persistência, resiliência, entendeu? O que eu tô entendendo sua pergunta, mas o que eu vejo é o seguinte, porque quando uma mulher, esse é o meu ponto de vista, tá, Guilherme, vai empreender, ela é dona do seu próprio negócio. Então, as limitações que ela vai ter são mais dela com ela mesma do que externas. No seguinte aspecto, as limitações externas, os desafios externos, econômicos, fornecedor, cliente, colaborador, marketing, é o que você falou. Homens e mulheres passam por isso, tá? Mas o desafio interno dela, desse equilíbrio de todas as funções que ela assume, entendeu? De fazer, de conseguir, aí a gente já tem um pouquinho do externo também. Por exemplo, você conseguir um crédito para abrir o seu negócio hoje, os juros são mais altos para as mulheres do que para os homens. Por quê? Os homens, eles sabem negociar mais, as mulheres não negociam tanto com os bancos, certo? Então eu vejo assim, o principal desafio é com ela mesma. Porque depois que ela superar esse desafio, que ela vê que ela é uma empreendedora, que ela tem tanta capacidade quanto qualquer um
de gerar emprego e renda, de estar fazendo um trabalho que gosta, né? De ter essa consciência que esse equilíbrio não existe, que ela não tem que se cobrar tanto, que ela tem que se amar mais, sabe? Ela não tem que se cobrar tanto, ela tem que se amar mais, ser mais generosa consigo mesma, entendeu? Ela vai conseguir aí fazer a vida dela mais leve e esse empreendedorismo feminino mais leve para ela. Aí vai fluir. Eu acredito que sim. A tendência, né, que a gente espera, que a coisa flua de uma maneira e mesmo saudável. porque tem muita mulher, assim, a maioria das mulheres, elas começam a empreender, na maioria das vezes, em negócios que não tem nada a ver com, de repente, com a carreira que ela escolheu, né? Então elas colocam, algumas vezes ela vai em negócios que são afins com o que ela gosta, Às ou vezes com pode dar hobby, certo. ou com artesanato, e muitas vezes dá certo. Dá certo, né? Então, Muitas vezes dá certo. E aqui em Juiz de Fora a gente tem grupos que só trabalham o empreendedorismo feminino, que fazem network entre as mulheres para elas se fortalecerem como rede, né? E que é muito interessante também. Aqui em Juiz de Fora a gente tem, alguns coletivos femininos e tudo, então uma galera bem bacana fazendo um trabalho desse aqui. Raquel, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal. Obrigado pela sua disponibilidade de vir. Foi um prazer. Sempre. A gente vai encerrar com ping-pong. Eita, eu falo uma palavra e vamos ver o bate-rebate aí. Ixi, vamos lá. Violência doméstica. Tem que acabar. Feminismo. Igualdade. Desigualdade entre gêneros. Preconceito. Empreendedorismo feminino. Luta. Grupo Mulheres do Brasil. Sonho. A mulher é sexo... Realizado. A mulher é sexo frágil? Nunca. A Raquel é uma mulher? Ai! Nossa, essa eu não esperava! Não sei! O que vier à sua cabeça? Então tá... Plural! Ótimo! Aí, ó, saiu. Isso que é o importante, é um bate-rebate. Por essa eu não esperava. Ela tá lá da cá. Mas a intenção do ping-pong é essa. Raquel, eu quero muito agradecer. Você quer deixar o contato do Grupo Mulheres do Brasil nas redes sociais? Isso. Site, espaço é seu. Vamos lá. Então, olha, para as mulheres que se interessaram, que querem conhecer o Grupo Mulheres do Brasil e esperam participarem, a gente tem um site que chama grupomulheresdobrasil.org.br. Conheça as nossas ações no site, não só aqui em nossa cidade, mas em todo o Brasil e fora do Brasil. Gostou, quero participar, quero fazer parte dessa mudança que a gente propõe, né? Inscreva-se nesse site, tá? Vocês vão receber depois um link e a gente vai entrar no Workplace, onde que você vai ter contato com essas 37 mil mulheres, né? Para ser mais exato, 37.107 mulheres espalhadas pelo Brasil e pelo exterior. Isso aí. Então esse é o primeiro passo. Seguir a gente nas redes sociais. Nós temos, tanto no Instagram quanto no Facebook, o Grupo Mulheres do Brasil JF, né? Daqui de Juiz de Fora. Pesquisa lá e vocês vão ver também as nossas ações aqui locais, o que a gente está fazendo, né? As próximas ações também a gente divulga para tá unindo as mulheres e participando. Vai ter um prazer ter vocês lá. Quanto mais é um trabalho voluntário, então quanto mais voluntários melhor, porque a gente precisa fazer muito em prol aqui da nossa cidade e região. Raquel, muito obrigado. Obrigada a você. E a você que assistiu essa entrevista, se você gostou, dê seu joinha e inscreva-se no canal. Eu quero aproveitar, agradecer à Biblioteca Municipal Murilo Mendes por ter autorizado mais uma vez a gravação aqui no espaço da biblioteca. Continuem autorizando sempre, porque é sempre muito gostoso vir aqui. Muito bom rever esse espaço aqui. É muito gostoso, né, Raquel? E os contatos que a Raquel disse na entrevista estarão descritos assim que o vídeo for ao ar. Meu muito obrigado para você e a gente se vê na próxima entrevista, se Deus quiser. Um grande abraço, até lá. Tchau.